jovens de hoje são muito ansiosos, eles não sabem esperar. Na minha época a gente não tinha outra opção senão esperar. Tudo era muito diferente. Eu nasci nos anos 80, então minha infância, né, adolescência foi entre os anos 80 e 90. Cara, o mundo era muito diferente. Hoje eu fico olhando, lembrando do meu passado, vivendo as coisas hoje, eu falo, cara, como a vida é mais fácil hoje, como tudo é mais fácil. Tem coisas que a gente nem acredita. Você fala, eu não acredito que tá tão barato, eu não acredito que tá tão fácil. Chega a ser muito engraçado, sabe? Não tem como você dar valor pro futuro se você não lembra do passado, né? Se você não sabe o passado. Eu acho legal mostrar pros pequenos gafanhotos a nossa história, as diferenças das gerações. Na minha época não tinha essas facilidades. YouTube, Google, MP3, Spotify, Deezer, não tinha nada disso. Da minha época era muito diferente. Você gostava de uma música, primeiro que era aqueles LPs. Quando eu era realmente criança, os LPs, o bolachão lá, o preto, que é mais da época dos meus pais, né? E você tinha que ter uma agulha de diamante, né? Tinha que pôr na vitrola, tinha umas faixas e você punha a agulha de diamante e tinha que estar certinho ali posicionado para poder tocar, né? E eu não cheguei a usar muito, confesso que eu não gostava muito não. Eu tinha LP, era LP que chamava Long Play, da Xuxa, do Atim Espirro, eu tinha alguns, mas eu não tocava muito, dava muito trabalho, tinha que chamar minha mãe, se riscasse iam me dar bronca, então eu não gostava muito. O que eu gostava mesmo, que eu me apeguei mesmo, foi fitas cassete, que tinha um brinquedo na minha época que se chamava Meu Primeiro Gradiente, que foi o melhor brinquedo que eu já tive na minha vida. Era um vermelhinho, eu vou botar aqui a imagem, que era um brinquedo que além de ser um karaokê, você conseguia gravar o que você quisesse, o que a tua imaginação permitisse. É uma coisa muito legal para a criança, ela poder exercitar a imaginação. Então ela fazia histórias, ela punha efeitos sonoros, ela fazia mais ou menos o que é o podcast hoje, mas só o podcast ouvido, né? Aquelas telenovelas de antigamente, que as nossas mães, avós contavam como que era, muito rádio. A gente ouvia muito rádio, sabe? E a gente também ouvia rádio porque era tudo muito caro. Tanto fitas cassete original, CDs que vieram depois, né? CDs com músicas, era tudo muito caro. Você gostava da música, você estava ali ouvindo o rádio, você gostava da música. Se o locutor não te dissesse o nome do artista, da banda e o nome da música, você não sabia. Pelo menos eu não sabia. Tinha essa dificuldade quando eu era, né? Então, você não sabia como que era o rosto dos artistas, você não sabia, a não ser pela MTV. Tinha os canais de TV. A MTV foi um marco, né? A gente sabia mais ou menos assim, o nome dos artistas, das músicas, por causa dos clipes da MTV, dos VJs da MTV, né? Isso aí foi algo que ajudava muito a gente, né? Pra saber que artista era qual, como era o artista. Você não sabia se ele era branco, se ele era japonês, se ele era negro, se era magro, se era gordinho. Você não sabia como que eram os artistas. E para saber letra de música, ou você comprava o CD, o LP, que vinha, né, no CD. O grande barato do CD era ter a letra das músicas, né? E às vezes você tirava xerox lá do... né? O celular não tinha essas câmeras, não era assim, que você tinha a câmera que você pegava, tirava a cópia lá e ficava com a foto. Não, você tinha que tirar xerox ali das contracapas. E aí a gente ficava com a fita cassete ali, com o rádio já pronto, um rádio que tivesse, aliás, né, um aparelho que tocasse rádio e que gravasse o rádio, né? Você já ficava ali com a fita virgem a postos, porque se tocasse a música que você gosta, você tinha que sair correndo. Você sempre perdia o começo. Você perdia o começo da música. Você tinha que sair correndo para apertar o play e o rec para poder gravar a música que você tanto gosta, tanto estava esperando, né? E rezar pro locutor não falar nada. Porque normalmente o locutor falava alguma coisa. Ele vinha com alguma vinheta da rádio, né? Você estava lá esperando as 7 melhores Jovem Pan. Ou então, Metropolitana. Ou então, seja lá o que for, né? Ritmo da noite, né? Jovem Pan. Eu ouvia muito Jovem Pan, né?
a internet ela não era tão vasta, sabe? Quando surgiu a internet, ela não era tão vasta. Não tinha assim tantas letras de música, tantos blogs, não tinha YouTube, por muito tempo não teve YouTube. Tudo era difícil. Você vai pagar uma conta, você tem que ir no banco. Você vai, tem que ir na biblioteca, tem que tirar xerox, não tinha assim um celular, não tinha WhatsApp, você tinha que ligar para as pessoas, mandar carta. Não que algumas coisas continuam, mas assim, muita coisa mudou, dessa rapidez que é feita hoje, né? Então era tudo muito diferente. Você ia fazer um trabalho na escola, você tinha que ir até a biblioteca, não tinha esse negócio de copiar e colar tanto assim. E eu lembro dos Mamonas Assassinas que eu não tinha as letras das músicas. E tinha coisas que eles falavam muito rápido que eu não entendia, sei lá, hoje eu entendo, mas na época eu queria ter as letras das músicas, né? Eles falavam meio disfarçado, não dava pra entender totalmente. Eu queria entender todas as besteiras ali. Que inclusive foram das primeiras músicas assim a tocar em rede nacional, com letras assim mais pesadas, né? Que, nossa, a criançada pirou, né? A criançada, adolescentes piraram, porque não tinha. Tinha sim, mas era mais reservado. Porque eu me lembro que tinha o Falcão antes, tinha uma galera que fazia umas músicas assim com mais salientes, vamos dizer assim. Mas eu acho que foi mais com os Mamonas. Tinha também o Tchan, né? Que tinha umas músicas mais sexy, assim, tinha uma coisa mais. Mas essa liberdade foi sendo ganhada com o tempo, né? Não era assim, não. Não era tão. A própria TV, faz pouco tempo que a TV fala palavrões, fala palavras mais pesadas, né? Ao contrário da americana. A gente veio de uma ditadura militar. O primeiro presidente que eu me lembro foi o Sarney, quando eu era criança. O Sarney entrou no lugar do Tancredo, que morreu. Ele foi eleito, né? Foi isso depois das diretas já. Eu não lembro das diretas já, só vejo o documentário. Eu me lembro do Collor, me lembro bem do Collor versus Lula, né? Aquela eleição que o Collor ganhou, o impeachment do Collor, os escândalos, né? Então eu só me lembro de escândalo também, desde aquela época, escândalo da pasta cor-de-rosa, sempre corrupção, né? Desde que eu me lembro, que eu me conheço por gente. E minha mãe fala também que desde que ela se conhece por gente, ela sempre ouviu falar de corrupção, de problemas políticos, né? Isso aí não mudou muito. Me lembro do Plano Real, né? O Plano Real foi um marco. Eu me lembro da inflação, tinha aquela inflação que você tinha que... Você chegava no supermercado e estavam remarcando os preços. E não tinha scanner, não. Não era esse negócio de você ir lá com o código de barra e ter um scanner. Era preço mesmo. Eram umas maquininhas que tinham, assim, umas etiquetinhas e que remarcava. Era etiqueta em cima de etiqueta. E eu lembro de cédulas que tinham muitos zeros, cara. Inflação. Muitos zeros, assim. Teve uma época que teve que cortar 3 zeros da moeda. Acho que eles reimprimiram, eu não lembro. Era cruzado novo, cruzeiro. Eu não lembro a ordem. Eu só sei que teve o Plano Real. Antes do Plano Real teve um tal de URV lá. Unidade Real de Valor. Mas eu era criança. Eu não sei quanto. Eu tava no ginásio, eu acho. Não lembro. Cara, é uma viagem. A gente fica lembrando dessas coisas e fala, cara, como o mundo tá mais prático hoje, melhor pra muita coisa. Às vezes a gente reclama demais, né? Mas eu dou muito valor. Apesar de já ser um dinossauro, Jurassic Park, mas eu sempre fui uma pessoa que gosta de tecnologias, eu gosto de novidades, de inovação. Então eu dou muito valor para isso. Eu dou muito valor de como era a minha infância, como foi a infância dos meus pais, dos meus avós. Eu sempre dou muito valor para toda essa história. Eu acho bonita essa fase de dificuldades que a gente passou. Eu acho legal a gente passar para os jovens, né? Tô muito idosa. Passar para os jovens, para os mais jovens, o que foi isso? Por isso que as pessoas hoje não têm paciência. Mas nem minha mãe tem paciência mais, eu também não tenho. Você tem lá um celular que você passa, desliza o dedo rapidinho e as coisas acontecem, todo mundo fica impaciente mesmo. Na nossa época a gente era obrigado a esperar, sabe? Você tinha que ir na biblioteca, você tinha que copiar as coisas na mão. Sem contar que quando eu era criança tinha máquina de escrever, você tinha que apertar pá, tinha datilografia, tá? Não era esse teclado molinho que você faz. Era um teclado que você tinha que apertar lá praticamente um martelo ali com o teu dedo. Era muito legal. Mas logo depois, assim, na minha infância ainda eu tive os primeiros computadores. Eu não cheguei a ter aquele computador monocromático, só de duas cores, verde, ou era laranja, ou verde, ou branco.
Eu já tive aquele computador com Windows, aquele primeiro computador 486, acho que era. 486DX66. Coisas que ficam na nossa cabeça. Quem entende, eu acho que era isso. Então eu já tive, né, os primeiros CD-ROM, né, CD-ROM. Hoje em dia nem tem mais CD-ROM, né? Que é aqueles lá que você... Enciclopédia. Cara, como eu gostava de enciclopédia. Eu tinha aquelas enciclopédias Conhecer, cara. Que maravilha que era aquilo. A enciclopédia Conhecer. Eu viajava naquilo. Eu achava maravilhoso. Eu era criança. Eu ficava lendo aquilo. Era muito louco. Eu sempre gostei. Biblioteca. Eu me perdia ali. Era sensacional aquilo. Eu não sei como é que tá pra criança hoje isso. Mas pra mim, eu sempre gostei de ciências, sabe? Eu me perdia naquilo. Eu adorava. Aí um assunto emendava no outro, né? Barça, enciclopédia Barça. Então, gente, hashtag fora da caixinha. Vamos viajar na maionese, vamos falar de nostalgia, de coisa antiga, de coisa moderna, vamos refletir, vamos liberar a nossa criatividade, vamos ser livres, falar, deixe seus comentários, porque não tem como você valorizar o futuro se você não conhecer o passado, você não entender o que te levou até o futuro, sabe? Isso aí é uma progressão. Isso daí é um assunto muito legal. Pra gente entender os tempos de hoje, a gente tem que entender o que já passou, o que já foi. E não adianta você pensar no passado com a cabeça que você tem hoje, entendeu? É isso aí, gente. Até a próxima.